sobre os elementos constitutivos de Estado. Qualquer obra de ciência política, qualquer obra de teoria geral do Estado vai, com certeza, tratar sobre essa temática. E o que nós temos que lembrar quando a gente fala em elementos constitutivos do Estado? Bom, historicamente, 3 eram os elementos constitutivos do Estado que eram apresentados. Historicamente, falava-se em povo, historicamente, falava-se em território, historicamente, falava-se em soberania. Apenas recentemente, modernamente, a partir também aí do trabalho do professor Dalmo de Abreu Dallari, passou-se a inserir também um 4º elemento no rol daqueles que são os elementos constitutivos do Estado, que veio a ser o elemento finalidade. Então nós temos povo, território, soberania e finalidade. E o que nós temos que observar aqui? Bom, primeiro, povo. Povo é um conceito jurídico ou é um conceito geográfico, Éden? Ou é um conceito sociológico? Povo é um conceito jurídico. Não é nem geográfico nem sociológico. Por quê? Porque povo é o conjunto de nacionais de um Estado. Aí você para e pensa, ora, se povo é o conjunto de nacionais de um Estado, se povo é o conjunto de nacionais de um Estado, eu tenho que povo, portanto, é um conceito jurídico. Por que eu sei disso? Porque nacionalidade, por sua vez, é um vínculo de natureza jurídica e política que liga um indivíduo a determinado Estado soberano. Ora, se nacionalidade é um vínculo jurídico-político que liga um indivíduo a determinado Estado soberano, e se povo é o conjunto de nacionais de um Estado, e se povo é o conjunto de nacionais de um Estado, o que eu tenho? Eu tenho que povo é um conceito jurídico, porque os nacionais são aqueles que têm um vínculo jurídico-político com o Estado. É preciso perceber que apenas povo é elemento constitutivo do Estado, mas não é a população, mas não é a nação. Nação e população não compõem o Estado. Quem compõe o Estado é o povo. Agora, só para fins de esclarecimento. Então, quem seria a população? O que seria a nação? População, que por sua vez, esta sim, é um conceito geográfico ou demográfico. População é um conjunto de pessoas que estão ali reunidas, é o conjunto de pessoas que estão ali ladeadas pela mesma língua, pela mesma cultura, pelos mesmos costumes, pelas mesmas tradições. Isso é nação, melhor dizendo. Pelas mesmas tradições, assumindo a mesma identidade sociocultural. É um conceito sociológico. Então eu trouxe aqui o conceito, antecipei o conceito de nação, não tem problema. Nação é conceito geográfico ou sociológico? Nação é conceito sociológico. E quem é nação, Éden? Pessoas que estão ladeadas, pessoas que estão reunidas pela mesma língua, pela mesma cultura, pelos mesmos costumes, pelas mesmas tradições, assumindo a mesma identidade sociocultural. Bacana. Isso é nação. Conceito sociológico, porque são pessoas que estão ladeadas, assumindo uma mesma identidade a partir de uma mesma identidade sociocultural. Agora, nação não se confunde com povo, que por sua vez também não vai se confundir com população. Agora sim, chegamos no conceito de população. População é um conceito geográfico ou demográfico. Por que que povo é conceito jurídico, nação é sociológico e população é geográfico, Éden? Porque população é o conjunto de pessoas que residem em um dado território. Então, se eu tenho um conjunto de pessoas que estão ali residindo em um dado território, eu tenho um conceito de população, seria cabeça por metro quadrado. É como se eu tivesse ali cabeça por metro quadrado, pessoas que estão ali efetivamente residindo em um dado território. Então seria ali, portanto, cabeça por metro quadrado. Pouco importa o vínculo jurídico de nacionalidade que aquele sujeito possui. Ele pode ser brasileiro nato, ele pode ser naturalizado, ele pode até ser um estrangeiro que reside aqui no Brasil. E sendo um estrangeiro que reside aqui no Brasil, bom, se ele reside, ele vai compor a densidade demográfica brasileira. Se ele reside, ele vai compor a densidade demográfica brasileira e, consequentemente, vai compor o conceito de população. Então, recapitulando, povo é conceito jurídico, nação é conceito sociológico e população, este que por último eu expliquei, é um conceito geográfico ou demográfico, por ser o conjunto de pessoas residentes em um dado território. Beleza, mas desses aí, você sabe, apenas então somente povo é elemento constitutivo do Estado. Do outro lado, nós temos território. E o território ele pode ser território jurídico ou território geográfico. Território jurídico seria todos os lugares em que a jurisdição brasileira pode ser exercida, ainda que para além dos limites geográficos. Já o território geográfico seria efetivamente composto pela faixa de terras até o limite das fronteiras, pelo mar territorial e pelo espaço aéreo nacional. Lembrando que o mar territorial são 12 milhas náuticas ou milhas marítimas contadas da costa na maré baixa. Repetindo, segundo o Código Náutico, o Código de Águas, o Código Marítimo,
São 12 milhas náuticas ou 12 milhas marítimas contadas da costa na maré baixa. Bacana? Então, esse é o mar territorial. Em cima de tudo isso aí, inclusive da faixa terrestre, é o espaço aéreo brasileiro e a própria faixa terrestre até o limite das fronteiras também seria limite também do ponto de vista terrestre, junto com os outros, compondo o conceito de território geográfico. Bacana? Então não confunda território jurídico com território geográfico e não confunda essas três diferenças: terrestre, mar territorial e espaço aéreo nacional. Bom, e chegamos também aí em soberania. O que seria a soberania, Éden? Bom, soberania a gente viu que é um fundamento da República. É o único fundamento da República que é elemento constitutivo do Estado. A gente viu que os fundamentos da República foram soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Então, nós tivemos estes como os fundamentos da República Federativa do Brasil. Se você olhar na Constituição, no artigo 1º, é isso que você vai encontrar, nos incisos desse artigo 1º que a gente acabou de fazer a leitura. Agora, desses fundamentos da República, apenas a soberania, além de ser fundamento da República, é também elemento constitutivo do Estado. Agora, é preciso perceber que a soberania ela pode ser estudada, ela pode ser analisada, ela pode ser, portanto, compreendida a partir de duas vertentes, quais sejam soberania numa perspectiva externa, de um lado, e soberania numa perspectiva interna, do outro lado. De um lado, soberania externa, do outro lado, soberania interna. E qual é a diferença? A diferença é simples. É que soberania externa significa independência na ordem internacional. Soberania externa, isso já caiu em prova, significa independência na ordem internacional. É pela soberania externa que nós temos a compreensão de que um Estado não pode se impor sobre outro. É pela soberania externa que nós temos a compreensão de que um Estado não pode impor-se sobre o outro, mas não só. Não somente um Estado, um organismo internacional também não poderia se impor. É claro que a gente sabe que isso é do ponto de vista de uma compreensão pacífica das relações internacionais, porque temos visto no cenário internacional recente, situações em que o Estado se coloca com imposição sobre o outro, o que faz eclodir a guerra. Porque a ideia é que não haja essa imposição. A ideia é que os Estados são soberanos, né? A ideia é que não haja essa imposição, porque os Estados são dotados de soberania, de autodeterminação, né? Não intervenção, é inclusive um princípio que rege a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais. Nós temos os princípios lá no artigo 4º, igualdade entre os Estados, independência nacional, concessão de asilo político, cooperação dos povos para o progresso da humanidade, defesa da paz, não intervenção, autodeterminação dos povos, prevalência dos direitos humanos, repúdio ao terrorismo e ao racismo e solução pacífica dos conflitos. E a gente olha para o mundo e percebe que tudo que está acontecendo parece que é justamente o contrário. Por quê? Porque não há um respeito pelas regras, pelos ditames que hoje já estão de há muito consagrados, não só internamente, como sobretudo no plano internacional. Nós temos inúmeros documentos internacionais que caminham indo ao encontro de tudo isso que eu falei. A própria DUD, a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, da ONU de 1948, a própria CAD, a Convenção Americana de Direitos Humanos, dentre outros tantos documentos na Comunidade Europeia, na União Europeia, enfim, você tem aí muito conteúdo que poderia, se observado, trazer melhores relações. A questão é que não há observância e é preciso analisar do ponto de vista do direito internacional como esses estados e essas pessoas podem vir a ser responsabilizados por esses atos. Porque senão não adianta, se não tiver uma repressão, se não tiver uma sanção, não adianta apenas uma exortação. Pregar aqui solução pacífica dos conflitos como uma mera recomendação, como uma mera exortação do legislador, aí não adianta nada. É preciso que haja mecanismos de controle para que essas pessoas efetivamente respeitem esses valores. Essa é a lógica. Bacana? Beleza, então nós temos aí, portanto, a soberania externa do ponto de vista teórico, independência no plano internacional. E o que seria a soberania interna, professor? A soberania interna, ela diz respeito com a supremacia no âmbito interno. Soberania interna é supremacia no âmbito interno. Isso significa que dentro do Estado não pode haver nenhum poder que seja mais poderoso do que o próprio poder estatal, que mande mais do que o próprio poder estatal. Então, é como se você imaginasse forças armadas revolucionárias, como tinha lá as FARC, Forças Armadas Revolucionárias Colombianas. Se você imaginasse aqui as FARC, Forças Armadas Revolucionárias Brasileiras,
Primeiro que isso violaria a Constituição, porque nem partido político nem associação pode assumir caráter paramilitar, isso está expressamente previsto no nosso texto, como isso violaria também a soberania na sua perspectiva interna, que é a ideia de supremacia no âmbito interno, que é a ideia que eu expliquei que dentro do Estado nenhum poder pode mandar mais do que o próprio poder estatal. Então, compreenda a soberania a partir, portanto, dessas duas perspectivas. Joia? Beleza. Evoluindo no raciocínio, chegamos aí no último elemento, que é a finalidade. A finalidade, se você observar, professor, o Brasil é um Estado, tem povo, tem território, tem soberania, mas tem finalidade, com certeza. De um modo geral, essa finalidade ela pode, inclusive, ser extraída do título 1 da Constituição, que trata dos princípios fundamentais, que vai do artigo 1º, este que apresentou, até o artigo 4º, só que de maneira mais específica no artigo 3º. De maneira mais específica no artigo 3º, o que nós teremos, Éder? De modo mais específico, lá no artigo 3º, nós teremos os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. E falando aqui dos objetivos fundamentais da República, lá você tem aquilo que eu criei, uma técnica de memorização, um processo mnemônico, um acrônimo, intitulado GPCE. Então a gente, para quem acompanha esporte, Fórmula 1, já deve ter ouvido falar naturalmente do GP de Mônaco, GP de Imola, GP da Malásia, o GP do Brasil, o Grande Prêmio. Só que aqui, para caber aqui no artigo, eu criei um GP local, de um estado do Nordeste, o estado do Ceará, querido estado do Ceará. Então você vai ter aí GPCE, GPCE, Grande Prêmio do Ceará. Apenas as letras iniciais de cada primeira palavra de inciso para que você possa completar. Então, onde se lê G, como objetivo fundamental da República, nós temos garantir o desenvolvimento nacional. Onde tem P, você tem como objetivo fundamental da República P de promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Onde tem C, você tem C de construir. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. E por fim, onde você tem a letra E, você tem E de erradicar. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Exatamente. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e reduzir as desigualdades regionais. Então você tem aí essa é a finalidade como objetivo fundamental a ser perseguido, a ser concretizado pelo Estado soberano brasileiro. Bacana?